Olá, olá meus alunos, estamos começando mais um vídeo de Direito Civil e neste iniciaremos os estudos sobre a sucessão legítima, um dos temas mais complexos dada a quantidade de detalhes em cada um dos chamamentos sucessórios, portanto que exige muita atenção no estudo e na análise de cada uma das regras postas no nosso Código Civil. A essa altura, nós já estudamos o que é sucessão legítima, como aquela que acontece por presunção da lei quando não existe um testamento, quando o testamento é parcial com relação ao patrimônio não abrangido por ele, quando o testamento é julgado nulo ou caduca. Presunção legal de qual seria a vontade do autor da herança. Portanto, a sucessão legítima é aquela cujas regras estão expressamente postas no Código Civil, especificamente a partir do artigo 1829. Também já estudamos quem são os herdeiros legítimos, os descendentes, os ascendentes, cônjuge, o companheiro e os colaterais até o quarto grau, sendo que destes, descendente, ascendente e cônjuge, mais o companheiro, por interpretação conforme a Constituição, são necessários, estão protegidos pela legítima. Enquanto os colaterais são herdeiros legítimos, todavia facultativos, portanto, podem ser excluídos pela simples celebração de um testamento sem os contemplar. Ok? Agora, vamos especificamente analisar o artigo 1829 do seu Código. Portanto, já abra aí o Código Civil, artigo 1829, porque neste e nos próximos vídeos analisaremos cada um dos 4 incisos deste dispositivo legal e todos os demais que estão relacionados ao tema da sucessão legítima. O legislador, ele não apenas nos diz quem são os legitimados para suceder, ele nos apresenta também uma ordem de chamamento. Eu sei que meus descendentes, ascendentes, cônjuge, companheira e os colaterais até o quarto grau são os meus herdeiros legítimos, mas é evidente que falecendo, nem todos eles serão chamados, porque existe uma ordem preferencial de convocação dos herdeiros legítimos. E a esta ordem atribuímos o nome de Ordem de Vocação Hereditária. O legislador, no citado artigo 1829, apresenta em cada um dos 4 incisos uma classe preferencial de chamamento. Portanto, nos informa que, falecendo o autor da herança sem deixar testamento, ou um testamento parcial, ou tendo deixado um testamento julgado nulo, caduco, serão chamados primeiros os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Não havendo descendentes, então serão chamados os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro. E não havendo ascendentes, só o cônjuge ou companheiro. Não havendo cônjuge nem companheiro, então convocaremos os colaterais até o quarto grau. Segundo grau, irmãos. Terceiro grau, sobrinhos e tios, mas os sobrinhos com preferência. Não havendo terceiro grau, quarto grau colateral, primos, tio-avô e sobrinho-neto. Observem que esta ordem de chamamento é preferencial. Portanto, na sucessão legítima, não é possível a concorrência entre descendente e ascendente. Porque, existindo descendente, os ascendentes não sucederão. Da mesma forma, não é possível a concorrência entre cônjuge ou companheiro com colaterais. Nós não veremos na sucessão legítima a concorrência entre cônjuge
e irmãos do autor da herança entre a viúva e o irmão do autor da herança. De forma alguma, porque esta é uma ordem preferencial. Só será possível visualizarmos na prática descendente e ascendente sendo chamados à sucessão se os ascendentes estiverem sucedendo por testamento. Porque na sucessão legítima, se tem descendente, ascendente não herda. Só é possível termos na prática cônjuge e irmãos sucedendo a herança do autor da herança, a herança do decúgios, se os irmãos estiverem por testamento. Porque na sucessão legítima, havendo cônjuge ou companheira, irmãos colaterais não são chamados à sucessão. Observem que eu tenho dito cônjuge ou companheiro por conta das decisões recentes do STF em recursos extraordinários com repercussão geral que determinaram a inconstitucionalidade do artigo 1790. Até o ano de 2017, o companheiro herdava especificamente à luz do artigo 1790. Portanto, nós tínhamos uma distinção da sucessão no casamento e da sucessão na união estável. O STF entendeu que o artigo 1790 é inconstitucional e determinou que as regras do 1829 também sejam aplicadas à união estável. Por isso tenho dito cônjuge ou companheiro. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar especificamente sobre o primeiro inciso do artigo 1829, agora aí na sua tela. Observem o texto da lei. E antes de realizar a leitura, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma informação que literalmente salta aos olhos. Uma informação visual. Só de olhar para o artigo 1829, já nos chama a atenção o fato de que o inciso primeiro, ele é bem maior do que os demais incisos. E isto não é à toa. O legislador nos diz: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Mas ele não para aí, porque neste primeiro chamamento não é sempre que o cônjuge herda. A sucessão do cônjuge em concorrência com descendentes dependerá do regime de bens que era adotado no casamento. A sucessão do companheiro em concorrência com os descendentes dependerá do regime de bens que era adotado na união estável. Agora, não havendo descendentes, o cônjuge ou o companheiro sempre herdarão, porque a partir do segundo chamamento, a partir do inciso segundo, aos descendentes em concorrência com o cônjuge, o regime de bens nada mais interessa para o direito sucessório. É evidente que eu não posso descartar o regime de bens a partir do segundo chamamento, porque por meio dele identificaremos qual é a meação do cônjuge ou companheiro sobrevivo. Mas, independente do regime, o cônjuge ou companheiro sobrevivo herdarão em concorrência com os ascendentes. E também, independente do regime, não havendo descendentes nem ascendentes, o cônjuge ou companheiro herdarão sozinho no terceiro chamamento. Insisto, o regime de bens, além de determinar a meação do cônjuge ou companheiro sobrevivo, no primeiro chamamento, concorrência com descendentes, também determinará se este cônjuge ou companheiro sobrevivo vai ou não herdar. Vai ou não herdar. Ok? Então vamos à leitura do texto da lei. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge
ou companheiro sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Vamos ao trabalho deste inciso primeiro. Mas antes de incluirmos na sucessão eventual cônjuge ou companheiro sobrevivo, vamos compreender o direito sucessório apenas dos descendentes, à luz de 3 artigos. Artigo 1833, 1834, 1835. O artigo 1833 traz a seguinte disposição: entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Considerando o texto da lei, o que nós temos aqui, a priori, em regra, havendo descendente de primeiro grau, segundo grau não é chamado a sucessão legítima. Havendo descendente de segundo grau, descendente de terceiro grau não é chamado a sucessão legítima. Traduzindo, em regra, se tem filho, neto não herda. Se tem neto, bisneto não herda. Mas esta é uma regra que comporta exceção, e uma exceção que é muito corriqueira, porque o legislador termina o texto da lei dizendo, salvo o direito de representação. Então, é possível termos a concorrência de primeiro grau descendente com segundo grau descendente, se o segundo grau estiver sucedendo por representação. É possível termos a concorrência de filhos do autor da herança com netos do autor da herança, apesar da regra, se os netos estiverem sucedendo por representação. Por isso eu gosto de entender que a sucessão por representação acontece quando o grau mais distante concorre com o grau mais próximo. Teremos sucessão por representação quando um descendente de grau mais distante concorrer com um descendente de grau mais próximo. O de grau mais próximo sucederá por direito próprio e partilhará por cabeça, cotas iguais. O de grau mais distante sucederá por representação e partilhará por estirpe, ou seja, partilhará a quota do representado. Mais uma vez, teremos sucessão por representação quando descendente de grau mais distante concorrer com descendente de grau mais próximo. Por exemplo, netos concorrendo com filhos. Neste contexto, filhos do autor da herança sucederão por direito próprio e partilharão por cabeça, cotas iguais, enquanto que os netos chamados sucederão por representação e partilharão por estirpe, partilharão a quota do representado. Artigo 1834 traz a regra da igualdade entre descendentes, mas o texto da lei é muito simples e longe de ser absoluto, né? São muitas as relativizações deste artigo 1834, porque ele nos diz o seguinte: os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Então, isso significa que, em regra, os descendentes receberão a mesma quota. Mas esta regra, como disse, não é absoluta. É possível que um filho receba mais do que o outro. Se este que está recebendo mais, além de suceder pela legítima, também está sucedendo por testamento. O autor da herança tem 4 filhos. Se ele não fizer testamento, os 4 receberão a mesma cota, 25% para cada um. Mas você se lembra que o autor da herança tem livre disposição de metade do seu patrimônio. Portanto, nada impede que ele deixe por testamento
50% de tudo para um só dos seus filhos. Logo, este filho receberá 50% de sucessão testamentária e nos outros 50% participará da partilha com os demais filhos. 12,5 para cada um. E só um descendente recebeu 62,5%. 50% a título de sucessão testamentária, 12,5% a título de legítimo. E os outros 3, 12,5%, cada um apenas por sucessão legítima. Então é possível que descendente de mesma classe receba mais do que o outro. Mas dentro da sucessão legítima também é possível. Quando nós tivermos concorrência de netos com filhos, muito provavelmente os netos receberão menos do que os filhos. E são todos descendentes. É possível que os netos chamados por representação recebam cotas diferentes. Então, notem, apesar do texto do artigo 1834, os descendentes receberão a mesma cota, terão os mesmos direitos quando sucederem por sucessão legítima e por direito próprio. Aí sim, sucedendo pela legítima, por direito próprio, cada um receberá a mesma cota hereditária. Fechando esses artigos introdutórios, 1835 diz o seguinte: um texto simples, quando conseguimos entender o direito sucessório de uma forma ampla, até um texto bastante óbvio, mas de um conteúdo extremamente didático. O legislador diz: na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Eu disse agora há pouco que a representação acontece quando descendente de grau mais distante concorre com grau mais próximo. Considerando esta explicação, é evidente que filhos do autor da herança nunca sucederão por direito próprio. Por quê? Porque não tem ninguém antes dele. Ou melhor, nunca sucederão por representação. Porque não tem ninguém antes dele. A sucessão por representação acontece quando o descendente de grau mais distante concorre com o grau mais próximo. O mais distante por representação, o mais próximo por direito próprio. Logo, filhos que são os mais próximos do autor da herança, primeiro grau descendente, sempre sucederão por direito próprio e partilharão por cabeça, cotas iguais na sucessão legítima. Veja o texto da lei. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça. Perfeito. Filhos sempre sucederão por direito próprio e partilharão por cabeça. Por quê, professor? Porque não tem ninguém antes dele. Filho é primeiro grau descendente. Agora, os outros descendentes, a partir dos netos, podem suceder por direito próprio ou por representação, a depender se tem grau anterior ou não. Se o autor da herança falece sem deixar nenhum filho, então os netos serão chamados por direito próprio e partilharão por cabeça. Agora, se na sucessão legítima chamaremos filhos do autor da herança em concorrência com netos, os netos, dada a existência de grau anterior, sucederão por representação e partilharão por estirpe, ou seja, partilharão a cota do filho representado. Nós temos representação em 3 situações. Para, enfim, passarmos a análise de alguns exemplos que eu separei, é importante você entender que a sucessão por representação acontece em 3 situações.
quais sejam pré-morte, indignidade e deserdação. Se algum dos filhos do autor da herança for pré-morto, ou seja, tiver morrido antes dele, se algum dos filhos do autor da herança for declarado indigno, porque, por exemplo, foi quem matou o autor da herança, ou ainda deserdado, os descendentes deste filho pré-morto, indigno ou deserdado serão chamados por sua representação. Portanto, os filhos deste filho do autor da herança, que é pré-morto, foi deserdado ou foi declarado indigno, netos do autor da herança serão chamados a suceder por representação. Professor, vamos colocar isso aqui em alguns exemplos agora. Veja lá, primeiro, compreender como se dá a sucessão por direito próprio. Quem sucede por direito próprio partilha por cabeça, portanto, partilha em cotas iguais. Logo, se o indivíduo falece, no primeiro exemplo, deixando 3 filhos, todos vivos e que aceitaram a herança, cada um desses filhos receberá 1/3. Estão sucedendo por direito próprio, porque não tem ninguém antes dele. Filhos sempre sucedem por direito próprio e, assim sendo, partilharão por cabeça. Portanto, o autor da herança faleceu, deixou 3 filhos vivos e que aceitaram a herança. Estes filhos sucederão por direito próprio, partilharão por cabeça. Cada um deles receberá 33,3% da herança. Agora, segundo exemplo, o indivíduo faleceu e ele teve 2 filhos, mas esses 2 filhos já falecidos e, portanto, nós vamos, neste caso, chamar os netos. E os netos aqui, por direito próprio. Por que por direito próprio? Porque não tem filhos. O autor da herança faleceu e não deixou filhos. Ou todos os filhos foram declarados indignos, deserdaram ou ainda renunciaram. Ou seja, não há primeiro grau descendente. Se não há primeiro grau descendente, segundo grau descendente é chamado por direito próprio. E quem sucede por direito próprio, partilha por cabeça. Não interessa se 2 dos netos do autor da herança eram filhos de um dos seus descendentes de primeiro grau e o outro neto, filho do segundo descendente de primeiro grau. Não interessa. Se os netos estão sendo chamados por direito próprio, eles vão partilhar por cabeça. No nosso exemplo, neto A e neto B são filhos do mesmo pai. E o neto C, filho de um outro pai. Como o autor da herança faleceu sem deixar primeiro grau descendente, todos os netos serão chamados por direito próprio, partilhando por cabeça. 1/3 para o neto A, 1/3 para o neto B, 1/3 para o neto C. Insisto nesta questão pelo seguinte: vejo muitos alunos na faculdade, em cursos preparatórios, num exemplo como este, dizer que o neto A recebe 25%, dizer que o neto B recebe 25% e o neto C recebe 50%. Errado. Errado por quê? Porque neste exemplo eles estão por direito próprio. Quem partilha por direito próprio, quem sucede por direito próprio, partilha por cabeça. Partilha em cotas iguais. Agora, para fechar essa nossa primeira aula e voltarmos no próximo vídeo trabalhando a concorrência entre descendente e cônjuge, vejam esse outro exemplo agora trabalhando a sucessão por representação. O indivíduo faleceu deixando uma herança avaliada em 900 mil. E ele teve 3 filhos.
o filho B, o filho C e o filho D. Se todos estivessem vivos e aceito a herança, cada qual receberia 1/3. Direito próprio, partilha por cabeça, 300 mil para cada um. Mas no nosso exemplo, este filho C, ele morreu antes do pai, ou ele foi declarado indigno, ou ainda ele foi deserdado. Na pré-morte, na indignidade e na deserdação, nós temos sucessão por representação. Portanto, os filhos de C, netos do autor da herança, serão chamados a suceder, recebendo cada um por estirpe 100 mil reais. Ou seja, neste caso, o filho B recebe 300 mil reais. O filho D recebe 300 mil reais, por direito próprio, por cabeça. E os netos E, F, G, filhos de C, pré-morto, indigno, deserdado, sucederão por representação e partilharão por estirpe. Ou seja, partilharão a quota do representado. A quota de C seria 300 mil reais, dividido entre os 3 netos, 100 mil para cada um. Agora, não se esqueça que a representação ela existe na pré-morte, na indignidade e na deserdação. Não existe representação na renúncia. Neste mesmo exemplo, se o filho C tivesse renunciado à sua quota, os netos nada receberiam. Os seus sucessores renunciantes, os seus descendentes, filhos do renunciante, nada receberiam. A quota do renunciante seria distribuída entre os descendentes de mesmo grau. O filho B do autor da herança ficaria, portanto, com 450 mil reais e o filho D ficaria com 450 mil reais. Vamos parar por aqui a nossa primeira aula de sucessão legítima. Voltaremos no próximo vídeo falando sobre a concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes. Te espero no próximo vídeo. Até breve.